Olá, você está assistindo mais um episódio de Papo de Autoconhecimento, o encontro que a gente tem aqui para conversar sobre saúde e bem-estar no canal da Libs, certo? Eu sou Vitor Maga, médico ginecologista, trabalho muito com sexualidade e a gente está aqui hoje para conversar sobre sexualidade. Eu tenho duas convidadas aqui, mulheres empoderadas que trabalham também para o bem-estar e para a saúde feminina. De uma certa forma, todos estamos aqui falando sobre isso e vou apresentar para vocês. Sejam bem-vindas, Cláudia Milan e Gabi Nassírios. Muito obrigada. Vocês estão bem? A gente tá bem, a gente tá ótima. Melhor agora, eu diria, né? Melhor agora. Meu nome é Cláudia, vocês podem me chamar de Clau. Eu sou fisioterapeuta pélvica, sou especializada em sexualidade humana e trabalho diretamente com isso. Acho que a gente vai ter um bate-papo muito gostoso hoje. E todo mundo merece ter uma saúde sexual, uma vida sexual plena e saudável, né? E acho que as mulheres, elas têm esse direito de cada vez mais conseguir conquistar esses espaços e buscar informação justamente de qualidade para ter uma sexualidade, uma expressão de sexualidade segura. Gabi, você não é do meio da saúde, né? Mas é uma influencer, influencia muitas mulheres, trabalha muito com bem-estar e qualidade de vida. Você costuma consumir esse tipo de conteúdo? Conta um pouco pra gente de como foi a sua história consumindo esse tipo de conteúdo. Olha, eu demorei pra consumir esse conteúdo. Eu sou uma dessas mulheres que, né, não buscava essa informação, então é muito legal estar aqui com quem passa informação e ver a importância de buscar e entender, saber a fonte que você está ouvindo, conhecendo. Então faz pouco tempo, poucos anos que eu comecei a consumir, na internet inclusive, eu tinha alguns livros, mas assim, eu só fui entender depois da maturidade, digamos assim, a importância desse conteúdo, a importância de se cuidar, a importância de se autoconhecer, que é um assunto que tem que ser trabalhado, tem que ser escutado e estudado, para que a gente realmente se conheça, porque é muito doido, você vive na naturalidade, acha que aquilo é normal e esquece do principal. A gente se cuida em vários quesitos, que é estar linda e bela, né, com a pele, o cabelo, e o principal, que é a sua natureza, né, seu bem-estar de verdade, né, às vezes a gente esquece. Então, não sou mais uma mulher que esquece ou esquece esse assunto. Tô feliz em poder consumir esse tipo de conteúdo. Vocês são imprescindíveis na vida de uma mulher e de todas essas pessoas que buscam isso aí. Então, vamos lá. Assim como você, várias outras mulheres mandaram também perguntas pra gente através do nosso canal no Instagram. Sou única, sou muitas. Então eu vou ler aqui algumas perguntas e a gente vai conversar um pouco sobre isso. E daí eu vou falar a pergunta e vocês dizem o que vocês acham, tá bom? A primeira é assim, como saber se eu tô preparada para ter a minha primeira relação sexual, para fazer sexo pela primeira vez? Vocês acham que a sexualidade, virgindade e tudo mais ainda é um tabu entre nós? Completamente. Ainda é um tabu quando a gente fala... Já começa quando a gente fala em perder a virgindade. Não sei se fosse peso, perder né? algo. Meu Deus! Não, a gente não vai perder a virgindade. A gente vai ganhar a vida sexual, né? A gente vai ganhar experiência, óbvio. Tudo tem que ser vivenciado no seu tempo certo. E para você saber se é o seu momento, você tem que se sentir segura e pronta. Não adianta você tentar iniciar a sua vida sexual sob pressão, cedendo a pressões. Você tem que se sentir pronta, verdadeiramente. E para você estar pronta, você também precisa de autoconhecimento e informação, né? Eu sempre recomendo que antes de iniciar a vida sexual, você procure saber sobre métodos contraceptivos, sobre prevenção de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, sobre o seu prazer, por que não, né? Que é tão importante quanto os outros quesitos que eu falei, para você ter uma vida sexual plena, satisfatória, gostosa, né? E saudável. Você acha, Gabi, que você vê isso, você viveu isso, você tinha todas as informações durante a sua jornada? Que dó aí, de mim, da coitada! descoberta da sexualidade? Eu tinha o total de zero informação, tanto que isso acarretou, você fica com medo, você fica insegura, você não, na nossa época, né, a gente não tinha onde procurar, poucas famílias, mães e afins conversavam sobre isso, até hoje eu acho que ainda não conversam muito, né, então é um assunto muito delicado e eu
a minha referência eram minhas amigas, o que eu conversava com elas. E aí... E aprendendo uma com a outra. A gente Às tende a se vezes. comparar muitas vezes, e às vezes a história da minha amiga não foi como a minha, e a gente se sente, ai meu Deus, será que eu não tô no caminho certo, eu tô fazendo uma coisa de errado? Então, acho que essa é a principal importância, você não se comparar com a outra pessoa querendo sentir ou viver exatamente aquela coisa. Somos somos únicas, e eu acho que esse assunto é muito importante antes de qualquer coisa. Acho que a gente tem a gente da mesma faixa etária, É. então vivenciamos as mesmas questões de época, né? Hoje em dia, com a chegada da internet, com a popularização, né, dos celulares, da internet mesmo, a gente tem muito mais acesso à informação. Muito mais, nossa. Muito mais fontes de informação. Mas isso tem o lado bom e o lado ruim. É. A gente precisa avaliar com cuidado as fontes de informação para não cair em informações desencontradas, equivocadas, que podem aí te levar para um caminho que não é tão certo. Precisa sempre avaliar a fonte da informação. É um profissional sério falando? Da onde surgiu? Embasado em quê? Se questiona. É fundamental para a gente filtrar aí o que a gente absorve da internet, mas com certeza a internet é um meio de comunicação assim, surreal, em rapidez, em acessibilidade, em globalização mesmo, de acesso à informação. E é importante um ponto também que, pela legislação brasileira, né, falando para os adolescentes, abaixo dos 14 anos a gente tem um problema legal do início da atividade sexual antes dos 14 anos. Então a pessoa pode ter um problema jurídico, porque não é até crime, né, se ter relações sexuais com uma pessoa abaixo dos 14 anos. Só que a gente sabe que 1/3, né, da população brasileira inicia a vida sexual antes dos 15 anos. Então a gente tem que isso tem que ser acompanhado muito de perto, porque aí tem um problema também de gestação indesejada, não planejada, risco de ST, porque grande parte dessas pessoas que iniciam a vida sexual precocemente acabam não tendo informações, ou se tem informações, acabam não conseguindo seguir também as orientações de prevenção e segurança. Então, isso que vocês falaram é primordial, porque buscando informação de qualidade, a pessoa vai conseguir se sentir mais preparada para essa primeira vez. A gente sabe que um dos motivos que leva a pessoa a ter a primeira vez é justamente a pressão social. Eu ia falar exatamente disso, da pressão. Não se sintam pressionadas, não é porque tá todo mundo falando sobre isso, tem um monte de informação que você, eu tenho que fazer isso logo. Não, estar preparada, né, estar bem com você mesmo e querer passar por esse momento um processo da mulher, né, que não se resolve na primeira vez, muito pelo contrário, ele começa naquele momento e é uma longa jornada, né, um caminho... E a relação sexual é uma busca de prazer, a gente só vai conseguir sentir prazer de verdade se a gente estiver se sentindo seguro. Sim, Com certeza. com certeza. Com certeza. Vamos para a segunda, então. Arrasou. Eu posso engravidar na primeira transa? Sim. Acho que sim. Acho que sim. E aí, o Eu que vocês acho acham? sim, né? É plenamente possível, sim, engravidar na primeira vez. É um mito, que não engravida na primeira tem vez. plaquinha. Ainda não estamos na hora, mas um spoiler aqui das plaquinhas. Spoiler da plaquinha. Não era pra usar, gente, é verdadeiro. Então, é um mito que não se engravida na primeira vez. É verdadeiro que pode engravidar. Exato. É verdadeiro que pode engravidar. E muita gente, por acreditar nesse mito, acaba não se cuidando. E além de engravidar, de gerar uma gravidez indesejada, pode contrair ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Então, a primeira vez é um momento que você também precisa se cuidar. Você precisa pensar em prevenção, tanto da gestação indesejada quanto de ISTs. Tem o lance, né, de que às vezes a primeira vez acontece sem você ter programado também, né? Na vida real é meio isso. Nem todo mundo se prepara para esse momento. Mas acho que a questão a ser abordada e é por isso que a gente foca nisso. De se preparar, né? Se você já tá sentindo emocionalmente aquela vontade, aquela que pode ser que curiosidade, chegue a sua primeira vez em breve, já toma as providências para você ter esse conhecimento antes, né? É a orientação que a gente sempre dá, né? Se a pessoa já tá numa relação ou tá conhecendo alguém e tá percebendo o que vai acontecer, de que maneira que tem que se prevenir, né? Justamente para evitar IST e gestação não planejada, a gente já fala, busque um método anticoncepcional.
é importante passar por uma avaliação, passar com um ginecologista, discutir os métodos, né? A gente sabe que a gente tem aí os métodos hormonais e os métodos de barreira. A camisinha, ela vai ter essa função, além de prevenir gestação não planejada, ela também vai prevenir de ST. E os métodos hormonais, a gente também vai ter ou aquele com pausa, as pílulas com pausa ou sem pausa, ou até mesmo os LARCs, que também existem. Mas daí na consulta, você vai conseguir discutir com o seu ginecologista e ele vai poder te dar qual que é a melhor opção para você. Sim. Isso é individualizado, gente. É o que eu costumo sempre falar. Não é porque a sua vizinha, a sua prima, tia da irmã de não sei quem toma determinado método que ele vai servir obrigatoriamente para você também. É necessário passar no médico para saber se pro teu caso, pro teu organismo, aquele método é adequado ou aquele tipo de anticoncepcional, como o Maga falou. Existem vários tipos de pílula, não é tudo igual, né? Então você precisa ter esse olhar profissional antes de sair utilizando a torto e direito. Indiscriminadamente. Se automedicar, né? O famoso, ela usa, vou usar também. Funcionou com ela, vai funcionar comigo. Anticoncepcional é medicação. Precisa de indicação profissional. Vamos então agora para o nosso quadro do mito e verdade, tá bom? Vocês têm aí um verdadeiro falso, as plaquinhas, tudo bem? Então eu vou fazer aqui algumas afirmações e vocês... Ai, meu Deus! Gabi, não se sinta pressionada. Não se sinta A Gabi não é da saúde, tá bom? Você não tá na Berlinda. As mulheres de todo o Brasil. Perfeito, é isso. Porque isso mostra pra gente, às vezes, coisas que... a gente vê tanta informação desencontrada. Sim. E a gente veio justamente para tirar essas dúvidas. Então vamos lá, Bora. As mulheres podem ter 2 tipos de orgasmo, o vaginal e o clitoriano? Quero ver a resposta Não cola. Quero ver a resposta da Gabi primeiro. Eu acho, tá? Mas eu acho que não. Muito bem. Yes! Por que não? Quer falar, Clau? Vai lá. Olha, o orgasmo, ele é um evento cerebral, primordialmente, tá? Ele tem o envolvimento do clitóris, que é o nosso órgão direcionado ao orgasmo. Então, pessoas que têm vagina, elas têm o clitóris, que é um órgão que dispara sinais para o cérebro, né? É super inervado. Hoje já se pesquisa... Sensível, né? Super sensível, já se pesquisa... já tem pesquisas que trazem pra gente que ele tem mais de 10 mil terminações só na glande, tá? Ele tem a anatomia... A glande é a região mais sensível dele. Quando estimulada, ela tem esse poder todo, né? De disparar... sinais para o teu cérebro chegar ao orgasmo, né? O orgasmo é um evento cerebral, mas ele também pode acontecer por estímulos em outras regiões do clitóris, como, por exemplo, o orgasmo vaginal. O orgasmo vaginal, ele é válido também. Não é a maioria das pessoas que consegue chegar ao orgasmo com penetração. Só pelo estímulo vaginal, com penetração, porque ele estimula outras partes do clitóris, que não a parte mais inervada, que é a glande, que é o pininho, botãozinho, que todo mundo fala, né? Fica logo acima da uretra. As contrações vaginais, né, naquele momento da penetração, principalmente da parte da vulva ali e do início da vagina, essas contrações vaginais é que vão acabar estimulando o clitóris, né? Sim, exatamente. O clitóris, ele se enche de sangue. Vocês podem até perceber também que durante uma relação a vulva fica um pouco mais inchadinha, entumecida, mas o orgasmo é uma sensação, é importante frisar isso também. O orgasmo é a sensação, então não depende da saída de líquido, não tem uma receita de bolo, ai, minha amiga tremeu a perna, minha perna também tem que tremer. Não é necessariamente isso, existem sinais clássicos que a maioria das pessoas tem, mas vocês não precisam se prender a isso e tornar isso uma meta, uma regra. Não tem regra, tá? Sensação é subjetiva. Cada pessoa sente de um jeito. Mas isso que você falou, né? Eu vi que na hora a Gabi fez uma cara. Muitas mulheres não conseguem, às vezes, o orgasmo só com a penetração vaginal. Sim. Tem isso, não tem? Nas rodas de conversa? Nossa, eu pelo menos tenho que me concentrar, tá envolvida. Não é aquela coisa de bate-pronto. Exatamente. Tenho que estar sentindo, parece que tudo tem que estar bem sensibilizado ali. E eu tenho que estar... Eu, particularmente, sinto essa coisa da concentração. E você falando que ele é 100% cerebral mesmo, faz todo sentido. Porque se você não tiver envolvido, não rola. E por isso que é importante, quando a gente fala sobre educação sexual e desenvolvimento, autoconhecimento para a sexualidade,
a gente vê que com a maturidade, com as relações que, conforme o tempo de prática sexual, se você tá num relacionamento, se você tem uma parceria, você vai também aprendendo como chegar nesse orgasmo. Sim. Com Então tem que certeza. diminuir essa ansiedade inicial, às vezes, na iniciação sexual, quando a pessoa começa a jornada dela de autoconhecimento em busca do prazer sexual, existe muita cobrança, muita tensão. Muita pressão. Então a Nossa, gente fala, demais. olha, é aos poucos, você mesmo falou, é uma jornada, é uma trilha que a gente vai seguindo, né? Uma eterna evolução, eu Uma diria. eterna Assim evolução. como o surf, Evolução. uma eterna evolução. Você vai aprendendo e reaprendendo, né? Porque não é engessado. Você pode gostar de um tipo de estímulo hoje e isso mudar ao longo da sua vida. E tá tudo bem. Conhecer novos estímulos. Conhecer, que você não se sabia oportunizar. que existiam, porque você tava ali naquela Então, janela. ó, vou Se aproveitar que vocês trouxeram os novos estímulos. A masturbação feminina, com vibradores e acessórios sexuais, causa dependência ou vício? Vai lá, Gabi, cadê? Vou deixar ela responder primeiro. Vai. Vício em vibrador. Olha, vício. Vício eu acho que não seria vício. Então eu vou dizer que é falso. E aí, Cláudia? Falso. Não causa vício, tá? Inclusive, a masturbação, o autotoque, ele é recomendado pela OMS como uma prática saudável, uma prática De, sexual. maravilhosa, na verdade, né, eu autoconhecimento, diria. né? De autoconhecimento. Existe muito tabu que ronda principalmente o universo feminino, porque o orgasmo masculino já é legalizado há muito mais tempo, né? O feminino que pega, isso nos foi negado durante muito tempo ao longo da história. E a gente precisa se empoderar a respeito disso, tomar para nós o que é de nosso direito, uma vida sexual prazerosa, orgasmos, bem-estar, sem dor, saúde, é tudo nosso por direito. As pessoas acabam confundindo muito o que tem se discutido hoje, que é o consumo excessivo de pornografia com masturbação. São coisas bem distintas, né? Totalmente. A pornografia tem uma questão com estímulo externo e tudo mais, é visual, uma outra narrativa. A masturbação é uma coisa de autoconhecimento, a pessoa com a pessoa. E é saudável, né? É eu super acho saudável. que faz bem pra gente. Por isso que eu disse, fiquei na dúvida até na hora, porque vício tende a ser uma coisa ruim, né? Sim. Exatamente. E às vezes a pessoa que se masturba e tem prazer e vê e faz isso de uma forma saudável, pode querer fazer muito. Então, em determinada Sim. visão Às engessada, vezes pode parecer, olha, ela é viciada nisso, né? Que Na a gente... adolescência, às vezes, a gente tem isso. Com a descoberta e a iniciação sexual, às vezes os adolescentes eles têm uma prática masturbatória às vezes maior, mas é Mais justamente intensa. pela inovação, Sim. pelo autoconhecimento, né? Uma sensação nova, você quer entender, quer sentir aquilo de novo e Entender E é- como é maravilhoso. como fazer para chegar lá, né? Testar jeitos diferentes. E fora a questão do desenvolvimento, né? Hormonal, fisiológico, típico da fase. E quando você se conhece, quando você se descobre como é que você gosta da relação sexual, como você atinge orgasmo, como você gosta de sentir prazer, você também na parceria, né, com o companheiro, com a companheira, com quem quer que esteja, você vai conseguir também trazer o que você gosta. E aí a tendência de você viver uma vida sexual mais saudável é muito maior. Perdão. Pode falar. Eu costumo até falar que é preciso muito mais intimidade para conversar com a parceria sobre sexo do que para fazer propriamente Com dito. certeza, nem todo mundo tá aberto pra conversar sobre isso. Muitos, né, o lance também do machismo, eu acho que vem muito à tona de, vamos ali, a gente faz, resolveu, acabou, ninguém fala sobre isso. E a Você gente acaba fazendo no relacionamento, mas não consegue conversar sobre. Você não fala sobre isso, você não sente abertura pra poder questionar alguma coisa ou falar, porque nem todo mundo dá essa abertura. Então, Falar do que você gosta, do que você não gosta. ou perguntar também, se sentir à vontade pra poder perguntar se isso tá legal, se você tá confortável ou não. Inclusive, acontece uma coisa muito comum, que é a nossa próxima pergunta, que é justamente isso. Muitas mulheres acabam sentindo dor na relação sexual. E aí eu pergunto pra vocês, é normal sentir dor na relação sexual? Biplaquinha primeiro. Ó, eu não acho que seja normal. Acho que pode acontecer. Nossa, mas elas estão muito normal, sintonizadas. normal, Vocês viram que elas estão dor, muito sintonizadas, não. entendeu? Nossa, eu tô muito É feliz. comum, mas uma coisa ser comum não faz Normal, exatamente. Pode acontecer, né? Dor na relação não é normal, tá? Precisa sempre investigar a causa.
Sim. A causa, ela pode ser, sim, advinda de nervosismo, ansiedade, pode. Falta de lubrificação, ou alguma disfunção da região íntima, alguma infecção, Uma posição incômoda. Uma posição incômoda no sentido de você não fica confortável naquela posição e você faz porque outra pessoa tá querendo e aí você não fica... Não tá bem naquela situação. Você não tá confortável. Isso daí envolve o emocional, envolve a atuação da psicologia também. Ou disfunções orgânicas, por exemplo, vaginismo, vulvodínia, a própria candidíase pode trazer endometriose. A dor. Endometriose, geralmente uma dor mais associada com a penetração profunda, problemas no assoalho pélvico mais associados com uma penetração mais superficial, mais na portinha, vamos dizer assim. Então, cada tipo de dor vai indicar aonde está o problema. E esse problema precisa ser investigado, tanto com a equipe médica, quanto com a equipe da fisioterapia. A psicologia também é fundamental para a gente entender e tratar as disfunções, que elas podem ser causadas, né, por questões emocionais ou gerarem consequências emocionais. Mas o nosso emocional está sempre interligado. E eu acho que o autoconhecimento também faz com que você reflita e perceba sozinha, olha, essa sensação eu não sentia, Isso aqui não tá legal, tá acontecendo sempre, ou foi uma vez só, então acho que não foi nada. E assim você se atentar aos detalhes e se conhecer para saber se aquilo eu preciso buscar um médico, procurar alguém para saber se isso é normal ou não. E aquilo que você falou de conseguir trocar com os pares, com as amigas, com um profissional certeza. de saúde, né? Quando você tem você precisa primeiro perceber no autoconhecimento que tem alguma coisa de errado para você poder compartilhar com alguém. E pra você porque senão perceber... o tabu não permite você trazer na roda, né? E se o estímulo, não ter vergonha também. Se o estímulo for tabu, causar a vergonha que você está falando, se o estímulo causar essa vergonha for tabu, a gente não consegue aprender a se estimular corretamente, adequadamente, do jeito que a gente gosta, e nem abre isso para parceria. Dos motivos pelos quais as pessoas têm dor na relação, não necessariamente no momento sendo atrelada a disfunções, é a falta de estímulo. Não dá tempo suficiente para a pessoa se lubrificar. Não tem estímulo suficiente. Então, sexo não é só penetração. Sim. Sexo não é só pênis-vagina. Sexo não é só penetração. Sexo não tem nem que ter a penetração obrigatoriamente para ser sexo. Isso é muito importante a gente pontuar numa roda tão rica sobre sexualidade, que o nosso prazer, ele tem várias faces. Com sexo não seria diferente. E o sexo é uma linguagem, Sim. né? Vocês trouxeram isso de que a comunicação com a parceria conta muito. Desde o momento que eu consigo falar sobre o que está acontecendo, mas também o que eu consigo construir. Como a Cláudia falou, a gente trabalha na sexualidade sempre com equipe multidisciplinar. Sim. No início da vida sexual, às vezes a pessoa sente desconforto. Justamente porque não se conhece, justamente porque não está à vontade totalmente, Exato. ou pela condição, igual a Gabi tinha trazido, acaba acontecendo num rolê onde aquilo não era ansiedade, o lugar não mais tava adequado, não estava programado. Então tudo isso faz com que a gente não relaxe. Exato. Então, para a gente poder entender isso, a gente tem que conseguir ver que a equipe multiprofissional ela vai olhar e vai falar assim, tá, mas isso está sendo por uma falta de experiência, está dentro da iniciação sexual ou realmente isso é uma coisa recorrente? Porque se for recorrente, a gente tem que avaliar, vocês têm que procurar a ajuda de um profissional, né? Médico, fisioterapeuta pélvico, Sim, psicólogo. E a gente em equipe, a gente vai poder identificar se tem que fazer algum tratamento específico. Trabalho em equipe é o que a gente tem de melhor a oferecer. Agora, nossa última mitos e verdades. Preparem as plaquinhas aí, vamos lá. Vi primeiro. Ai, gente, 1, 2, 3, valendo, vamos ver. A mulher pode sentir menos desejo sexual conforme for envelhecendo? Valendo! Gente, sim, porque eu já passei por isso. É verdade. É verdade. Elas não combinaram, eu juro que elas não combinaram. Eu juro. A gente tá em sintonia, é verdade, principalmente ali naquela fase da menopausa, principalmente quando chega ali pelos 45 anos, 50 anos, existe uma queda fisiológica dos níveis hormonais e isso É só impacta... uns 45? Não só. Ufa. Calma. Que eu falei que eu já passei por isso e É o que é mais típico. É o que é mais Sim, típico. é Mas depois de dependendo- certa idade, né? Exatamente.
Quando eu era novinha. Mas depois, dependendo da fase de vida que você Do esteja, seu momento, da sua cabeça. da sua cabeça, da Sua sua saúde. carreira, da sua vida profissional, do seu relacionamento, tudo isso influencia. Gente, não é... a gente não enxerga Não é as receita pessoas... de bolo, né? O famoso. A gente não enxerga as pessoas como uma vagina, ou como um pênis, ou como uma vulva. A gente enxerga as pessoas num geral. É a visão ampla do paciente, né? Da pessoa que a gente está ajudando e de si mesmo. Então, o nosso emocional influencia, o nosso momento de vida influencia. Como está o seu relacionamento nesse momento? E conforme vai passando o tempo, a gente vai experienciando coisas novas, não necessariamente positivas, que podem impactar, sim, negativamente na nossa vida sexual. E é por isso que a gente tem que estar sempre esperta e sempre ligada, enquanto isso está impactando. Também, ó, isso tá impactando em mim, ó, eu não tô dando Exato. atenção suficiente pra isso. Nossa, tá degringolando todas as minhas áreas aqui da minha vida pessoal. Muito provavelmente. Você falou que já viveu isso, Gabi. Muito Já provavelmente vivi foi isso mais no próximo sentido de a isso. achar que eu não tinha mais a mesma libido de antes e querer entender o porquê que eu não tava assim e entender que era normal. Peraí, eu tô num momento que eu não tava bem, eu não tava muito feliz, eu tava trabalhando muito e não tava dando essa devida atenção. E quando eu comecei a buscar as informações, entender se era normal, eu vi que era. E eu vi que a gente precisa dar essa atenção pra se conhecer, entender aquele momento e virar a chave. Porque Sim. é muito importante virar a chave. Acho que um dos temas que eu mais falo sempre é libido, né? A gente tá vivendo essa epidemia no consultório de muitas pacientes que chegam pra gente falando assim, olha, doutor, eu não tenho mais libido, eu não tenho mais desejo sexual, eu não tenho mais vontade de fazer, né? Então assim, calma, se Por você tá quê? vivendo Tá isso, tudo bem. calma, a gente precisa conversar e tentar entender isso que vocês falaram, o momento de vida. A libido, o desejo, ele não nasce só da testosterona. A testosterona é um dos hormônios que vai fazer isso. Mas é como vocês falaram, né? É um conjunto de coisas. É um conjunto de fatores que vão fazer com que uma paciente, né, uma mulher, seja um ser desejante. Sim. E vai envolver tudo isso que vocês falaram. Envolve Relacionamento, autoimagem, o quanto ela lida com os tabus, o quanto de autoconhecimento ela tem, como ela tá Se lidando sentindo com o bem próprio ela corpo. mesma. Às vezes a gente Isso. não se sente bem com o nosso corpo. Isso é uma coisa que na minha adolescência aconteceu muito. Às vezes eu não me sentia confortável pra estar numa posição, fazer tal coisa, porque eu tinha vergonha do meu corpo e isso influenciou muito. E eu fui trabalhando isso e vi que é um assunto muito comum e que nem todo mundo fala disso. Quando começa a conversar com as amigas, a coisa vem na roda, né? Exatamente, fala, eu também. Então é isso, a troca é muito importante, ela é muito rica para que a gente possa se conhecer, desenvolver e nunca se comparar. Exato. E às vezes alguma mulher pode falar assim, mas eu tô ficando um pouco mais velha, tô no climatério e não tive queda da libido. Sim. Pode acontecer, justamente por ser multifatorial. Mas isso sim a gente sabe que é um dos fatores, que com o passar da idade, entrando no climatério, depois da menopausa, a testosterona tende a cair. Então muitas mulheres acabam trazendo essa queixa, né? Que não vai ser resolvida só com hormônio também. A gente vai ter que olhar por Exato. todo. Isso não A quer Cláudia dizer que você trabalha tem muito que- com isso, né? Isso não quer dizer que você também, tem que... né, tem que ajudar. Exato. Porque não é assim do dia pra noite, então é um conjunto Sim, de obra. Lá claro, todo mundo tem que é trabalhar um conjunto. no processo. Parceiro, parceira, é exatamente isso. A gente não tem que se conformar. Não quer dizer que, chegou na menopausa, deixa quieto. Não tem que Não, se conformar, jamais. tem que trabalhar as outras questões. A gente tem muitas estratégias que a gente usa no consultório justamente para que isso volte, né? Exatamente. Os exercícios, falando mais da parte da fisioterapia pélvica, né? Os exercícios íntimos são excelentes, né? Para acordar esse assoalho pélvico, porque o assoalho pélvico é um conjunto de músculos que fica lá na nossa região íntima e ele tem um papel importantíssimo na nossa sexualidade. Importantíssimo se a gente consegue relaxar para ter uma relação sexual aí, penetrativa ou não. Um assoalho pélvico bem condicionado, ele leva sangue para a região. O clitóris é o quê? Quando ele responde ao nosso ciclo de resposta sexual, ele se entumece, ele se enche de sangue, né? Ele incha mesmo. A região íntima, ela fica um pouquinho mais inchada. O assoalho pélvico bem trabalhado, ele consegue um aporte sanguíneo melhor para a região. Então tem uma série de questões que dá para trabalhar. Não é para você chegar nessa faixa etária, não, me disseram que é assim mesmo, vou me conformar. Não, existem formas de trabalhar aquilo que é fisiológico, aquele evento fisiológico que você está passando. Da mesma forma que existem jeitos de trabalhar outras questões na sua vida que influenciam. Libido é multifatorial. Perfeito, né? Aula.
aula. Agora, nesse momento, então, que a gente percorreu um monte de coisa, eu vou pedir para vocês uma dica de amiga. Então, esse é o momento que vocês podem olhar ali, ó, conversa com a amiga que tá ouvindo esse nosso papo, né, que ouviu a gente aqui até agora. Que dica que vocês dariam para quem tá lá? Quer começar, Gabi? Vai lá. Olha, a dica que eu daria é para você nunca ter medo nem vergonha, né, de expor os seus problemas, suas dificuldades, se permitir ser sua própria cientista do seu próprio corpo, isso é uma coisa que vale muito a pena, e pesquisar também sobre os seus processos, o que está acontecendo com você, dar atenção pro seu próprio corpo, para você buscar essa plenitude, essa felicidade e maravilha que é ser feliz na sua vida sexual, não só se realizar não só no seu lado financeiro, como também na sua vida íntima, que é muito importante e ajuda a melhorar tudo na vida, Exatamente. eu acho. É, tudo qualidade de vida, né? Vida sexual saudável é um indicador de qualidade de vida. Saudável e prazerosa. Sua dica, Cláudia. A minha dica é, não se sinta sozinha. Não ache que é só você que passa por determinados problemas, por determinadas coisas. A pessoa que tem disfunção sexual, ou que sente dor, ou que tem alguma questão, ela tem uma solidão muito grande. Tem ajuda, busque ajuda. Conheça seu corpo, como a Gabi disse. Seja cientista do seu próprio corpo, se permita, tá? Você tem direito ao acesso ao teu corpo e à potência que ele a potência de sensações que ele pode te gerar. E se você identificou alguma coisa que não tá certa, procura ajuda. A gente tá aqui para ajudar vocês. E a minha dica para vocês, né, vai também no caminho disso, que é tire um tempo para você. A gente sabe que as mulheres acabam sendo tomadas por 1 milhão de funções na vida, né? E eu que trabalho com saúde feminina e vivo isso o dia inteiro, eu vejo que eu como homem, a gente não é cobrado igual vocês são cobradas. Então tire um tempo para você e lembre disso que essas duas aqui falaram, né? Autoconhecimento é poder, é uma forma de você se empoderar e você buscar cada vez mais uma vida saudável e plena e uma vida sexual saudável e plena. Então, nem que você consiga só 5 minutos, mas tira 5 minutos para se perceber, para perceber seu corpo, para perceber o que você está sentindo, e isso você vai vendo que vai virando um hábito. Meninas, eu estou muito feliz com o nosso episódio aqui no Papo de Autoconhecimento. Eu quero agradecer muito vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa, né? Agradeço muito a presença de vocês, foi muito rico. Muito rico, eu amei também. Também amei esse bate-papo. Tão bom. Foi uma troca muito interessante, foi uma conversa muito bacana que acrescentou tanto pra gente quanto pra quem tá nos assistindo. É importante levantar as bandeiras e falar sobre isso. A gente só resolve as coisas falando sobre, dialogando. É isso que a gente tá fazendo. É isso, foi ótimo pra mim. Você se sentiu pressionada, Gabi, ou não? Não, no começo, um pouco. Eu falei, gente, pressão, falar pra um monte de mulher, o que eu vou falar, será que eu vou acertar? E é isso, essa mesma cobrança que eu me coloquei, essa cobrança aqui, sentando nesse sofá, a gente não tem que viver isso, a gente se cobra muito, então a cobrança tem que ser leve e a gente buscar aprender e estar confortável e não saber e buscar informação, que foi o que aconteceu comigo aqui, e essa troca foi maravilhosa, espero que vocês também tenham gostado e acendido a bandeirinha, né, desse assunto tão importante que a gente tem que se atentar e levar pra nossa vida, gente. É porque é sobre experiências, né? A gente valoriza muito a experiência de vocês. Acontece comigo, acontece com ela. Com certeza. Com todo mundo acontece 1001 coisas e somos únicas, por isso não se comparem, conversem, busquem. E é isso. Perfeitas. Então vocês têm uma tarefa aí agora, uma obrigação. Se vocês não seguem as meninas aqui, por favor, sigam Gabi Nassírios e Cláudia Milan em todas as redes. Por favor, já vai lá, segue o conteúdo que elas têm, que é muito importante. E siga também a gente aqui, Sou Única, Sou Muitas, o nosso canal aqui da Libs, da nossa campanha Se Conhecer é Poder. Tudo bem? Aqui a gente, mais um episódio do Papo de Autoconhecimento, trazendo informação para vocês. Comentem aqui o que vocês acharam, manda para alguém que está precisando desse episódio, sabe, que está precisando ouvir um pouquinho dessa nossa conversa, certo? O próximo episódio é com a doutora Rebeca Gerhard e vai falar com 2 convidadas também, que é segredo ainda, certo?
vai falar sobre anticoncepção na perimenopausa. Então vocês não podem perder. Tudo bem? Comenta aqui, compartilha e a gente quer estar junto com vocês. E sigam o Vitor Maga, né, gente? Sigam o Por Maga favor, também. né?